Amigos do Arena Alterosa, o nosso bate-papo de hoje é com ele, que é um dos grandes responsáveis pelo excelente desempenho do Tupi na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estou falando do técnico Wesley Assis, está aqui comigo para a gente bater um papo. Ô Wesley, primeiramente, como é que foi essa volta da Copinha para Juiz de Fora? A gente voltou num período que a gente não queria voltar, né, Fernando? A expectativa era ficar um pouco mais, né? Acho que a gente estava apresentando um futebol que merecia pelo menos chegar nas oitavas da competição. É lógico que se passa do Atlético Paranaense seria um jogo difícil contra o Taboão da Serra, mas ficou aquele gostinho de quero mais e um gostinho da eliminação precoce nossa. Vou fazer um resumão do que foi a Copinha, ô Wesley. Primeira fase, primeiramente também, né? O Tupi caiu num grupo muito difícil, né? Bahia, o 15 de Piracicaba, tinha um anfitrião, o Primavera. E a primeira fase, empate contra o favorito, o Bahia, Série A de Campeonato Brasileiro, 2 vitórias inquestionáveis. Foi uma primeira fase gabaritada? Fernando, a gente sabia da dificuldade da primeira fase, né? A gente traçou algumas metas internas para essa primeira fase, né? Que foram até um pouco ousadas, mas a gente sabia também que a gente ia chegar lá com a motivação no alto, né? Então assim, a gente traçou, a primeira meta era fazer 7 pontos em 3 jogos, a segunda era fazer 6 pontos em 3 jogos e a terceira fazer 5. Então o objetivo maior nosso era ser competitivo e pontuar a cada jogo. Então já contra o Bahia a gente estudou bem a equipe do Bahia antes da competição, antes da gente viajar, né? Então a gente sabia como eles jogavam e a gente conseguiu nesse jogo armar a estratégia e os atletas executaram da melhor forma possível. A gente empatou o jogo, tomamos um gol no final, mas a gente teve condições de vencer a partida e esse objetivo de ser competitivo a gente já conseguiu no primeiro jogo. O segundo e o terceiro jogo a gente sabia que seriam adversários do mesmo nível que o nosso e que a gente tinha totais condições de vencer e a proposta era assim, continuar bem postado taticamente e tentar agredir o adversário com a bola, propor o jogo, tentar criar situações de gol e foi isso que a nossa equipe conseguiu fazer nos 2 jogos, a gente conseguiu as 2 vitórias. Ô Wesley, falar em outro aspecto agora, que o Tupi foi muito elogiado, de forma justa, claro, por torcedores, pessoal da imprensa, que foi a aplicação tática da equipe. Apresentando futebol muito vistoso, jogando para frente, muito ofensivo e, claro, a parte de trás também é uma parte muito sólida. Foi aquilo que você planejou mesmo para a Copa São Paulo? Bom, Fernando, com relação à parte tática, né, a gente preza muito aqui pela organização, né? Então a gente forma equipes organizadas, né? E acho que a gente conseguiu que a nossa equipe fosse organizada em todos os jogos, né? Com a bola, a gente sabe a qualidade que os atletas nossos têm, a condição que eles têm de criar dificuldade para o adversário, mas a gente sabe que hoje o futebol evoluiu, né? E tem vários momentos do jogo que você tem que respeitar e sem a bola a gente foi praticamente perfeito, né? Assim, não fomos 100% perfeito, mas fomos muito dedicados. Demorou demais, correu, bateu, guardou! É gol do Tupi! Pra bola, correu, bateu, pegou! Acabou! O Tupi está classificado! Jogo contra o Atlético Paranaense. Termina o primeiro tempo contra o Atlético vencendo por 1-0. Leva a virada e teve aqueles 2 lances de pênalti que o árbitro não marcou. Muita gente, na rede social principalmente, né, questionou o seguinte: se fosse o contrário, se o pênalti fosse a favor de uma equipe de Série A, talvez o árbitro teria marcado. Você concorda com essa opinião, Wesley? Fernando, a gente fica frustrado, né? A palavra é essa, porque é um trabalho todo desde 2018 que a gente iniciou, vislumbrando a Copa São Paulo, e num jogo, em 2 erros, a gente saiu de forma precoce, né? Mas assim, eu não gosto também de ficar transferindo a responsabilidade para o árbitro. A gente teve chance de fazer gol, né? Tivemos chance de não tomar os gols, né? Posicionar um pouco melhor. A gente pegou, na minha opinião, o adversário mais difícil desde a campanha do Campeonato Mineiro e da Copa São Paulo, uma equipe muito qualificada, que tem um toque de bola que dificulta muito o encaixe na marcação. Então assim, nós saímos também para não foi por uma equipe qualquer, né? Então a gente fica chateado pelos erros, né? Porque atrapalha sim, mas a gente também sabe que isso é normal do futebol, infelizmente. A sensação é de que meio que interromperam a caminhada do Tupi? Sim, a gente acha que se tivesse sido marcados os 2 pênaltis no momento que estava 1-0, já colocando essa solidez da nossa equipe defensiva, acho que dificilmente a gente, não posso cravar isso com 100% de certeza, mas dificilmente a gente tomaria 2 ou 3 gols assim, que são números que a nossa equipe desde o Campeonato Mineiro não tomou tantos gols, a não ser na final contra o Atlético. Quando você veio para o Tupi, você chegou numa fase assim, para o clube, principalmente na equipe profissional, complicada, né? Vindo de 2 quedas no Brasileiro, no Campeonato Mineiro, torcedor um pouco sem esperança, e aí ressurge o Sub-20 do Tupi.
vice-campeão mineiro contra o Atlético, vai para a Copinha, consegue primeira vitória, primeira vez que se classifica, chega até a terceira fase. Mostra o caminho que todo mundo sempre questionou, né? Que é ter a divisão de base. Você acha que o caminho foi provado? Fernando, quando eu cheguei aqui em 2018, a gente propôs o trabalho para a diretoria de reativar a categoria sub-20. Né? E muita gente disse que esse trabalho não iria dar em nada, né? Mas a gente sabia do potencial nosso e da condição que a gente tinha de montar uma equipe forte. E assim, hoje é muito prazeroso para nós ter plantado essa semente em 2018, né? Ter participado de um processo difícil dentro do clube, mas ter continuado mantendo os pés no chão e o foco no objetivo que era jogar uma Copa São Paulo. E graças a Deus a gente conseguiu, e mais do que jogar a Copa São Paulo, a gente conseguiu ser competitivo, né? Representar bem a camisa do clube, né? Dar um pouco de orgulho para o torcedor que estava um pouco calejado. Eu acho que esse reconhecimento da torcida, da cidade, da imprensa, isso é muito importante. Mas a gente fica muito feliz pelos resultados que a gente obteve. Futuro do Wesley, pelo menos a vontade, é continuar? Sim, minha vontade é permanecer, né? A gente tem identificação com o clube. Você tem outros desafios em 2019, que é a Copa do Brasil, que o clube conseguiu a vaga. O próprio Campeonato Mineiro, que é o foco, que pode dar para nós uma oportunidade de jogar de novo a Copa São Paulo. Mas tudo é uma questão de conversar, né? A gente precisa melhorar um pouco, né, a estrutura nossa, né? E isso parte de uma série de coisas, uma série de conversas que a gente vai ter que ter. O presidente já mostrou o interesse da gente continuar, né? E agora a gente tem que formatar os moldes do Sub-20 aí para a gente poder continuar. Legal. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Valeu, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Faz o corte para dentro, vai chegando, pedala para cá, para lá, pode pintar o primeiro gol. Bola cruzada para trás, vai fazer. Gol! É do Tupi!